No VC Opinião de hoje, nós estamos aqui tendo o prazer de aprender português africanizado. Isso com a doutora professora Ieda Pessoa de Castro, que nos deu o prazer dessa presença aqui. E falávamos também, no bloco anterior, a respeito desse livro maravilhoso, chama Falares Africanos na Bahia, que se você quiser comprar hoje, infelizmente não pode, porque ele está absolutamente esgotado, foi lançado há 12 anos, não é isso, professora? Terceira edição esgotada. E por que na Bahia, né? Por que não no Brasil? Inclusive a Academia de Letras, que me deu parecer, o professor Bechara da Academia, perguntou, professora, bota Falares Africanos do Brasil. Eu digo, não, não seria legal de minha parte, botar Falares Africanos do Brasil, desde quando a pesquisa foi concentrada na Bahia. Mas como a senhora nos explicou, eles tiveram em todo o Brasil e nos colonizaram. Agora, o próximo livro certamente vai ser Falares Africanos no Brasil. Isso é um novo projeto novo projeto que eu estou a escrever. Falares vai ser publicado de novo pela Academia de Letras. E junto com Falares Africanos no Brasil, eu também já estou programando o português do Brasil na rota dos escravos. O que vem a ser esse livro? Porque o português do Brasil, o português brasileiro, foi falado na costa ocidental da África até o princípio do século XIX, era a língua corrente entre a população, inclusive com escolas e tudo mais. Quando o país passou a ser colonizado, sobretudo o antigo Daomé, hoje Benin, ele foi colonizado pelos franceses, e os franceses, como bons colonizadores que são, a primeira coisa que fizeram foi acabar com o ensino do português, então hoje se fala francês. E o que ficou de recordação foi o que aconteceu com as línguas africanas no Brasil. Ficou recordação ficar nos cânticos, nas cerimônias religiosas, no carnaval que eles comemoram, no Bumba Meu Boi que eles fazem, são chamados agudás. São os brasileiros que retornaram depois da escravidão, libertos da escravidão, retornaram para o Golfo do Benin e lá fundaram uma elite socioeconômica, e essa elite socioeconômica falava português brasileiro, ensinava português brasileiro aos filhos e falava português. Até há pouco tempo era falado português do Brasil lá. Então são esses dois projetos que eu estou organizando. E outro também... tem um seminário também muito importante que vai ser realizado no final de agosto, né? Final de agosto, aqui na Bahia. Na Bahia. É o 4º Seminário Internacional acolhendo as línguas africanas. Não é um seminário de linguística, línguas aí apenas como pretexto para se falar de antropologia, de história, de sociologia, de música, cinema, etc. Tanto que a primeira conferência desse seminário, que vai ser entre 29 e 31 de agosto, é sobre um povo que no Brasil nós não sabemos quase nada desse povo. Qual é o povo? São os Khoisan, que vivem no deserto da Namíbia. Você deve ter assistido aquele filme, Estavam os Deuses Loucos, malucos. Sim. Pois é, aquele povo, onde cai aquela garrafa que ele sai, aquele povo são Khoisan, que fala a língua de clique. É considerado uma das civilizações mais antigas do mundo. Elas já estavam em África há 20 mil anos atrás. Já pensou? Então, eles são considerados, chamados também por isso, de Adão e Eva da humanidade. E é um fato importante nisso, é que a humanidade nasceu na África, claro, no continente africano, mas não nasceu necessariamente negra. As cores começaram a surgir separadas depois. E os Khoisan provam isso. Porque eles já estavam lá na África há milhões de anos atrás, e eles não são negros, não são negroides. Não são negroides. E até hoje eles vivem de arco e flecha, entendeu? Dentro do deserto de Kalahari, também no sul de Angola, e um pouco ao norte. Mas eu não vou falar não, senão eu da curiosidade. Sim, porque a senhora fez mestrado, fez mestrado, fez doutorado lá na África e tal. A senhora conseguiu conhecer toda a África, assim, como é que foi? Toda não, é o seguinte, a África do Norte não. A África do Norte eu visitei o Egito, fui a passeio. Sim. Porque é uma África islâmica, e eu tenho uma certa reação contra o islamismo devido à questão como a mulher é tratada. Sim. Entendeu? Agora, a África Ocidental, essa daí eu conheço toda. Ok. Assim, e a África Banto também. E ficou uma pergunta, assim, eu fiquei muito curiosa, porque quando a senhora fala, né, que nós africanizamos de alguma forma, quer dizer, nós nos apropriamos de várias palavras e tal, da língua africana, incorporamos ao português e falamos um português africanizado e tal, onde é que ficam os índios nisso tudo? Exato. É uma pergunta que sempre me fazem. Inclusive, já é um trabalho muito bom
falando sobre isso, que a grande influência das línguas africanas, a influência foi muito maior do que a influência indígena. Porque os indígenas, logo cedo, eles se retiraram, fugiram da africanização, se retiraram para as florestas. E quem ficou foi o africano. Tanto que nas entradas e bandeiras, o que acontecia? Acontecia que iam índios e negros nessas entradas, mas os bandeirantes precisavam de quê? Dos índios, que conheciam a floresta para desbravar a terra, enquanto os negros é que ficavam atrás na colonização. Então, foi importante também a presença indígena do ponto de vista da flora, da fauna, mas não tanto do ponto de vista da influência dentro da língua do português do Brasil. E isso já é uma tendência muito grande hoje de mostrar isso. E também o que houve foi, em alguns casos, houve vamos dizer assim, uma mistura, uma mescla do que era indígena com o que era africano. Como por exemplo? Por exemplo, o candomblé de caboclo, por exemplo. Certo. O candomblé de caboclo provavelmente é a manifestação mais antiga de religiosidade brasileira. Porque nesse candomblé de caboclo, nós temos, começa de candomblé, que é uma palavra banto, caboclo, que é uma palavra indígena, onde nós temos as manifestações de caboclos, de indígenas, chamados donos da terra, né? Os indígenas brasileiros, com orientações religiosas africanas também. Então essa mescla que deu o chamado candomblé de caboclo. Né? Pois é, tenho aqui em mãos um livro lindíssimo que eu ganhei e agradeço demais a senhora, professora, que é A Língua Minas Gerais no Brasil, um falar africano em Ouro Preto no século XVIII, né? Que é um livro lindo, ilustrado, vou mostrar aqui algumas coisas para vocês também, que eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco a respeito dele agora. Tá, esse livro é um livro que estuda um vocabulário africano que foi levantado no Brasil no princípio do século XVIII, em Minas Gerais. É o documento linguístico mais importante de línguas africanas no Brasil, é esse documento feito por Peixoto, que aí está. Então eu peguei esse documento e fiz uma análise desse documento, são 700 e tantos termos, expressões e tal. Fiz uma análise desse documento que deu nesse livro e descobri coisas surpreendentes. O que, por exemplo? Por exemplo, porque no vocabulário havia uma frequência muito grande de palavras como feio, aleijado, velho, doente, em relação à palavra que poderia ser bonito, belo, formoso. Por que isso? Então eu fui buscar na história do Daomé, esse documento é do povo do Daomé, do povo jeje do Daomé. Fui buscar então na história do povo do Daomé, por que isso? É o seguinte, que o tráfico não se deu da mesma maneira na costa ocidental, no Golfo do Beni e na zona de Angola. Na zona de Angola havia os barracões onde os pombeiros traziam os negros já escravizados e colocavam nesses barracões até que os navios, os tumbeiros, pegavam para trazer para as Américas. Já na costa, no Golfo do Beni, não. No Golfo do Beni o tumbeiro chegava, o traficante chegava com o barco, e quem mandava para o barco os escravizados eram os próprios reis daomeanos, os próprios régulos locais. E eles invadiam um grupo, uma etnia, de repente, porque precisava mandar fornecer escravizados para esses tumbeiros. E o que acontecia? Eles excluíam os indivíduos que ele ia mandar. Os mais fortes, os mais bonitos, considerados mais bonitos, eles ficavam no reino. Agora os feios, doentes, velhos, mulheres, eles se mandavam para o navio. A ponto de, em Minas Gerais, do século XVIII, houve uma superação de mão de obra feminina escravizada, que não era aproveitada no garimpo. Então o que aconteceu? Como ele ia ter prejuízo com aquelas mulheres todas escravizadas que ele havia comprado e vai ter prejuízo, não. Abriram prostíbulos e começaram a explorar essas mulheres, como a propaganda é a alma do negócio, começaram a explorar essas mulheres, dizendo que o garimpeiro, que eram homens sozinhos que iam para o garimpo não levavam a família, né? Que os garimpeiros, para serem bem-sucedidos na garimpagem, teriam de dormir, de ter uma mulher mina para si. Então eles tiveram lucro explorando a mulher negra como prostituta. Então você veja
o papel terrível, o sofrimento terrível que foi da mulher escravizada no Brasil. E isso precisa ser feito, isso precisa ser estudado a fundo, ser estudado muito, como é o caso, por exemplo, da presença da mulher negra dentro da Casa Grande, com todos os acalantos. Esse acalanto sussussu, menino mandu, quem te pariu, que te dê caruru, que nós temos aqui na Bahia, é um estudo que eu faço também, é o protesto da mulher negra, mas ela sempre aparece como aquela bonachona, aquela mulher criadeira dos filhos alheios, que renunciava à sua própria maternidade para criar o filho do homem branco. Não é isso? Mas aí no acalanto está esse protesto. Então, quem pariu Mateus, que embale. É sussussu, menino mandu, quem te pariu, que te dê caruru, que te alimente, não é isso? Então, quem te pariu, que te deu caruru. Então, aquela coisa, quem pariu, que a gente diz Mateus, não, é quem pariu os seus, que embale. Pariu os seus, que embale. Eu vou mostrar aqui uma ilustração, professora, que fala aqui da habitação dos negros, jogo de capoeira e mercado africano também, né? Esse mercado é um mercado nosso. Não tem muita diferença dos mercados africanos com os mercados brasileiros, com essas feiras brasileiras. Não é o que a gente está mostrando agora, não. A gente mostrou aqui, né, capoeira e tal, e aqui está o mercado que a gente vai mostrar agora. Né, desse outro lado. Esse mercado é do Dalmé, esse mercado é no Benin. É no Dalmé, no Idá, onde eu estive até há pouco tempo. E a senhora tem feito viagens ainda bem regulares? Bem regulares, África, bem né? regulares à África, a Angola e ao Benin, bem regulares. Qual foi a última vez que a senhora esteve lá? Foi ainda recentemente? Recentemente. Eu estive em agosto, eu estive no Benin, estive em Uidá, e que é exatamente a terra Jeje, o Idá, e estive também em Angola e Luanda, e fui até Uíge, que é a região do Reino do Congo, do Mbanza-Congo, em Uíge, em Angola, né? Eles estão construindo uma grande universidade lá, que se chama Universidade Quimpavita, é uma figura também que nós não conhecemos no Brasil, e vai ser alvo de uma conferência de encerramento no nosso quarto Ciala, em agosto. Ela foi a Joana d'Arc africana. Ela foi queimada por se rebelar à Inquisição, porque ela introduziu na religião católica cultos e práticas nativas angolanas. Então ela foi vista como feiticeira, como maldita, e foi queimada. É incrível, então, né? Como isso aconteceu também, em tantas civilizações. Tantas civilizações, entendeu? E nós são coisas que nós não conhecemos da história da África. Então isso precisa ser dito, precisa ser revelado, que esse papel da mulher africana, não só lá, como aqui também. Pois é, a senhora também dirigiu, né, o Centro de Estudos Afro-Oriental, não é isso? Durante um período. 10 anos. 10 anos. Então, para falar, esse livro também tem 10 anos de lançado, ele também está esgotado, professor? Está esgotado. Certo, né? Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, né? E fundou o Museu Afro-Brasileiro. Eu comentei aqui logo no início, foi a Dida Cultural da Embaixada do Brasil em Trinidad e Tobago, né? E é membro efetivo do Comitê Científico Brasileiro do Projeto Rota do Escravo da Unesco. Eu estou citando aqui algumas coisas porque o currículo da professora é assim, tão extenso, tão imenso. São 40 anos, né? Que não daria para a gente estar falando. Você assim, nem era nascida. A respeito de tudo. Isso é um elogio, mas eu já era nascida. Mas, enfim, somente para citar também algumas coisas, eu gostaria que a senhora falasse um pouco assim da importância mesmo, né? Desse período do Centro de Estudos Afro-Orientais, né, quando a senhora esteve dirigindo durante 10 anos, do Museu Afro-Brasileiro, assim, de tudo que impulsionou a senhora dentro dessa dedicação de vida a esses falares africanos, né, a dirigir, a coordenar, a estar à frente. Nos fale um pouco a respeito dessa experiência. Bem, quando eu fui nomeada para o Centro de Estudos Afro-Orientais, o reitor era o Dr. Macedo Costa. Então eu estive lá com o reitor, que eu fui pressionada para aceitar a direção do CEAL. Porque um reitor anterior queria transformar o CEAL numa outra coisa que não era, que ia acabar com o CEAL. Então a própria comunidade, sobretudo a comunidade terreiro, começou a pressionar, com quem eu já me dava há muitos anos, começou a me pressionar para eu aceitar a direção do CEAL. Aí o reitor Macedo Costa mandou me chamar e perguntou se eu gostaria de aceitar a direção do CEAL. Eu digo, eu aceito com uma condição, contanto que o meu vice-coordenador seja o bacharel Climério Oliveira. Então, Climério
que era bibliotecário, negro. Ele ficou como meu vice-diretor. Eu queria inverter, eu queria ser vice e ele o diretor. Mas acontece que ele não tinha titulação de professor, eu tinha. Então fiquei como diretora e ele como vice. Primeira coisa que eu fiz no CEAL foi abrir as portas do CEAL para a comunidade toda. Porque biblioteca de universidade só pode ser frequentada por estudantes da universidade. Eu não, eu abri, se era um órgão de extensão, trabalhando com a comunidade, eu abri para a comunidade toda. Blocos afro, afoxé, povo de santo, e capoeirista, todos eles frequentavam o CEAL. E os afoxés, os blocos afro, se inspiraram muito na nossa biblioteca, nós tínhamos lá e nos nossos cursos também. O pessoal de Capoeira Angola também, que eles estão vivos todos aí, podem testemunhar isso, também frequentavam, e cursos que nós demos. Introduzimos curso de língua Kikongo, que nunca tinha sido dado no Brasil, era sempre Yorubá. Nós oferecemos esse curso de língua Kikongo por um membro da comunidade de terreiro, que havia se estudado Kikongo lá no CEAL com um professor que tinha vindo do Congo. E ele completou o curso de Kikongo e depois ele assumiu, não tinha titulação nenhuma, assumiu como diretor. Bem, eu fui super criticada na época, porque a universidade achava que eu estava vulgarizando a universidade, que abria a porta para a comunidade. E por outro lado, foi exatamente no momento em que o movimento negro unificado foi instalado aqui na Bahia, nos anos 80, o movimento negro, os mais radicais do movimento negro, achavam que uma branca estava possuindo minha porção de coisas que era da comunidade negra. Então eu fiquei tranquila, cordeirinha, mas como eu sou de Oxum e sou de Libra, então eu fui equilibrando, capoeirando, como a gente dizia na época, capoeirando e consegui, então, fundar o Museu Brasileiro, oferecer vários cursos, fizemos vários seminários, sempre com a participação da comunidade negra. Tanto que abrimos o Encontro de Nações de Candomblé, foi minha primeira atividade, foi feita na Faculdade de Medicina, onde os palestrantes foram as pessoas dos terreiros, não fomos nós, os acadêmicos ficamos a ouvir o que as pessoas do terreiro diziam. Maravilha. Então nós fizemos esse trabalho todo, e o Museu Afro-Brasileiro, então, foi uma coisa espetacular, porque a comunidade ficou tão empolgada, tão incentivada a trabalhar com o museu, que toda hora chegava doações para o museu. Eu disse, eu não vou comprar nada, porque se eu comprar de uma pessoa, eu tenho de comprar todo mundo. Agora, quem quiser doar o que for, pode trazer. Então, coisas fantásticas. Uma senhora, por exemplo, chegou lá, professora, eu fiz uma promessa para sair 7 anos na loja do Bonfim e agora eu não vou sair mais. A senhora quer que eu bote essa roupa? Posso dar para o museu? Eu disse, pode dar para o museu, vamos botar no museu. E hoje o Museu Afro-Brasileiro, hoje eu também fui criticadíssima na época, porque o museu foi fundado na Faculdade de Medicina. Então era o templo da medicina brasileira. Aí houve um jornal que publicou a mácula, o Museu Brasileiro é uma mácula no tempo da medicina brasileira, não tem bola para nada mas disso. Mas nesses 40 anos a senhora já estava mais do que acostumada, né, a tudo isso, porque desde sempre já teve uma grande curiosidade, um impulso, assim, uma missão realmente de vida, que para muitas pessoas parecia estranha e que era até contrária a muitos estudos e até a própria academia na época. Academia na época, até hoje, de certa forma, porque acredita, se eu digo, o africano que foi trazido para o Brasil não era mudo, minha gente. Ele falava. E por que outro dia eu estava aqui entrevistando, né, e alguém falou assim, sempre perguntava a algumas pessoas assim, por que a vida vale a pena, né? E vale a pena a vida? Então eu faço a mesma pergunta assim à senhora, né, que se dedicou a essa missão realmente de vida, e se puder, responde numa língua, no idioma africano e depois traduz para a gente. Eu posso dizer que realmente, o Pedro falou em português, depois eu falo em língua de Angola, um pouco Yorubá também. Eu dediquei essa minha vida acadêmica a divulgar a língua portuguesa brasileira fora do Brasil, que eu fui leitor em vários países, e a divulgar as línguas africanas no Brasil. Então eu hoje me sinto realizada com isso, porque vejo que eu tenho um reconhecimento internacional. Eu tenho um reconhecimento exatamente daquilo que eu mais gostaria de ter esse reconhecimento, que é da comunidade negra, que é do povo de santo. Até os mais radicais do movimento negro não podem me criticar, dizer que eu sou branca, eu não sou branca.
Eu sou uma brasileira de pele branca, é uma diferença muito grande nisso, entendeu? Ok. Porque Então, eu me deixa dedico. então a mensagem para a gente em uma língua africana, rapidinho, e traduz. E traduza. Vamos dizer em Angola, Zambi na Quatessala, que é Botê. Zambi é o grande Deus dos angolanos, né? É o Deus mesmo, sem forma antropomórfica, nada, né? Zambi na Quatessala, que é Botê. É um termo que se usa aqui no candomblé. Que Deus lhe abençoe e seja bem-vindo. Amém. Muito grata, professora. Foi bem emocionante para mim, né? E com certeza para muita gente essa entrevista. Grata mesmo por todas essas palavras e por todo esse ensinamento que a senhora nos deixou. Eu posso aqui agradecer em Yorubá e em Angola. É Camba de Amba de Amushima, minha amiga do coração, que é você. Caçaquidila. Muito obrigada. Grata. Bem, a gente está encerrando aqui mais um programa. Nós voltamos próxima semana, se Deus quiser. Até lá.